Não esquece. Então, vamos então para a mensagem. Então, contexto. Estamos fazendo uma série do livro de João. O pastor Christian, lá na igreja, segunda igreja batista, também está fazendo uma série do livro de João. E o Zé Bruno também. E o Zé Bruno também. Obrigado. Que brilho. Então, tem duas. Eu estou acompanhando duas pessoas que estão fazendo a série do mesmo livro que eu estou fazendo. E é legal como o mesmo texto, o pastor Christian fala uma coisa, o Zé Bruno fala outra coisa e eu tenho outra coisa para falar. Assim, o texto fala muitas coisas. Enfim, eu estou uns textos atrás. Eu tenho alguns textos atrás do pastor Christian e muitos textos atrás do Zé Bruno, que ele começou bem antes, ele está bem na frente. Mas nós estamos bem no início de João, estamos começando o capítulo 2 agora. É João 2, versículo 1. E vou dar um contexto, né, do que tá... Dá um pouco, para quem não veio, né, e não tem vídeo ainda no YouTube dos mensagens anteriores que eu não vi. Mas que João, quem é João? O apóstolo João, que ainda não existe na história. Não apareceu na história ainda. Mas ele falou sobre um outro João, que é o João Batista, que é outro ainda. Então, anteriormente o texto começou com um prólogo falando que Jesus é o verbo em carne. Então, que Jesus é Deus e ele é o próprio verbo, a própria palavra, ou ele é o princípio, e que ele se fez carne por nós, para trazer luz aos homens. E daí começa a história falando sobre João Batista, que era primo de Jesus, e que não foi o que escreveu, são dois Joãos diferentes. E João Batista, e depois mais à frente, semana passada a gente falou sobre os primeiros discípulos, e agora um texto muito famoso, de hoje, é muito famoso, muito conhecido, uma história que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, a expressão é famosa, que é as bodas em Caná, a água feita em vinho. Um casamento, era bodas ou um casamento? Bodas. Mas aqui mas aqui é Caná. Daí por isso que ficou o meu acento agudo também. Eu tava tentando entender. Eu tava tentando entender o que aconteceu pra eu falar bodas. Enfim, era bodas, mas tipo, era um casamento ou era uma festa de aniversário? Então porque é bodas. Ó, o Eliezer também quebrou a cadeira. Enfim. O que é bodas? Bodas de prata, bodas de ouro. Casado, né? Anos de casado. Mas então, é bodas de nada, é bodas de nada, é bodas de bodas, é bodas do casamento em si. Enfim, o que está acontecendo aqui? É uma festa de casamento, né? E acontece uma coisa nesse casamento. Jesus... Ô mãe, não precisa ficar falando. Desculpa, mãe. Desculpa, me exaltou. Me perdoa. Mas, enfim... O que acontece? É um casamento e nesse casamento Jesus faz um ato que é muito famoso, que todo mundo já ouviu falar sobre esse ato que ele fez. Curioso, ele fez mesmo. Realmente aconteceu, ele realmente fez essa história. Que ele transformou água em vinho. Né? Ele disse, água vira vinho, e água virou vinho. Haja vinho. Mas enfim, vamos ler o texto. E daí eu vou ler do 1 ao 12. E acho que eu vou manter o costume da oração no fim da leitura, eu gosto. Porque pra mim faz sentido, eu terminar a leitura e fazer uma oração, como ele diz assim, não, ele falou, agora nós vamos falar. Mas então, eu vou ler, daí no final, que eu terminar a minha leitura, eu faço uma oraçãozinha rápida. E daí eu faço a mensagem que eu preparei. Então tá. João, capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. Presta atenção no que está sendo. Para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Eu não entendi, eu esqueci de pesquisar o que essa palavra. Tinha me chamado a atenção e eu não pesquisei. 75 a 115 litros. Hã? Cerca de 75 a 115 litros. Ah, tá. Então, é verdade, vocês têm outras traduções aí, mais simples, né? Metretas, então, é uma unidade de medida, então. É litros. É litros. 80 a 120.
Não, mas ali diz quantos litros? 75 a 115. Aqui diz 2 ou 3 metretas. Então, assim, metretas é uma unidade bem grande de quantidade de líquido. Inclusive, vou parar o texto aqui. Vou voltar na frase de Jesus ali. Mulher, que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo na versão de vocês? Qual que é a frase de Jesus? Minha Bíblia Católica. Ó, alguém tem uma coisa diferente. Na Bíblia Católica do Davi, o que diz? Mulher, que temos a ver com isso? Uhum. E o que ele diz logo em seguida? Não é chegada a minha hora? Minha hora ainda não chegou. Ele não chegou. Alguém tem uma coisa diferente? Que temos nós em comum, mulher. Que temos nós em comum, mulher. É, isso, tem muito a ver. Olha que doido. Mudou. Tem muito a ver. Tem muito a ver com o que eu vou falar. Alguém tem uma outra coisa ainda mais diferente? Que tem umas versões que são bem diferentes. Se vocês pegarem a King James, ela é bem diferente. Vamos botar aqui no James. Tem que bater outra? Procure outra? Façam essa pesquisa. Vamos pegar aqui em James. Quero ver o que Jesus está falando. Tu viu como na minha fé católica ele fala o que nós temos a ver com isso? E nessa aqui ele fala o que nós temos a ver. Qual O que que é tu o- tem a ver comigo? Não. Pois é, depois eu vou falar sobre isso. Mas eu quero chamar... O que diz da Letícia? NTLH. Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Não. Olha só. Olha Jesus, olha só, eu vou comentar sobre essa frase. Que eu dei uma vista sobre essa frase. Eu tô chamando a atenção dela para vocês verem como ela é variada. O Guilherme vai achar uma outra versão ainda. Tenho essa parte muito gravada do que está acontecendo. Não tem vinho, e a mãe de Jesus diz para ele, não tem vinho. E Jesus diz, não me diga o que fazer. Não é necessário que você me diga o que fazer. Não é chegada a minha hora. A frase que não muda é essa, não é chegada a minha hora. Isso ele disse. Essa frase tem que pegar em grego. Tu pegou grego? Não é chegada a minha hora? Não, dessa frase aqui. Eu não tenho decorado, mas eu conferi ela em grego, mas eu não decorei a pronúncia em grego. Vai falar o que ela é Sim, verdade? sim, vou falar o que ela é verdade. Achou, Guilherme? O que tava na católica do Davi? Eu mudei. O que nós temos a ver com isso, mulher? Tipo, enquanto num texto Jesus trabalha com eu e você, no outro ali ele trabalha nós e isso. Vamos ver depois. Não achou? Mulher, tem eu contigo também. Mulher, o que tenho eu contigo. O que tenho eu contigo é melhor. É tipo, o que tenho eu contigo, a Almeida é a minha. O que tenho eu contigo, na verdade, é a mais próxima. Isso que eu gosto, por isso que eu mudei a Almeida. Porque é a mais próxima do que realmente Jesus disse. O que tenho eu contigo. Achou nada diferente? Tem inglês. Ah, tá. E o que... Lê em inglês aí. Lê o que ela diz em inglês na King James aí. Lê você aqui, então. Já que Na é. minha, nossa, Dá pra Guilherme. Fernanda aí. Eu não sei inglês. Tá, Então você tá Lucas, você Tá, pega Fernanda. aqui. Lê, Fernando. Woman, what have I... Meu Deus, what have I to do with free? With My what? daughter is not come yet come. What I have to do with... What I have to do with... Não, With with thee? with thee. Deve Mas ser é um thee. D, tipo... o que eu tenho a ver- nunca vi na minha vida. O que eu tenho é thee, é vós. É você. É vós. O que eu tenho a ver com vocês? O que eu tenho a ver com vocês? É mais uma versão da frase. Então, tem a opção dele dizer que tenho eu contigo, que é o mais próximo, depois eu vou falar, que é o mais próximo do que realmente foi dito. Ele diz o que nós temos a ver com isso e o que eu tenho a ver com vocês. E não tem nenhuma de vocês dizia o que nós temos, o que temos em comum. Era na tua dizia o que nós temos em comum. Também, essa também é muito próximo do que está sendo dito. O que nós temos em comum. Não é chegada a minha hora. Enfim. Daí a mãe dele diz aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. É engraçado que muito provavelmente tem alguma coisa que acontece entre esses dois versículos, né? Se vocês perceberem, que é um diálogo quebrado aqui, né? O que eu tenho a ver contigo não é chegar na minha hora. E daí ela vira pros empregados e faz tudo que ele mandar, como se ela tivesse interpretado alguma coisa mística na frase dele. Não, tem algum diálogo ali que João não sabia, talvez, né? Por isso não escreveu. E estavam ali postas 6 talhas, né? Que cabiam a tal dos quantos litros? 125? 100 litros. Cada um. 100 litros. 75 a 115 litros. E daí Jesus... Isso é um debate pra depois. Ó, daí o que acontece? Jesus manda pegar as talhas. Ah não, estavam ali as talhas e daí disse assim, enche de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então são 100 litros de água, né? E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. Então assim, gente, olha só, ele não fez nada, não teve movimento místico, não teve fala mística, não teve... Ele disse assim, enche, e agora leva pro cara, leva pro mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho,
Ou seja, agora a água já é vinho. Ninguém avisou para nós que a água ia ter se transformado em vinho. Mas isso é um detalhe muito importante para falar. João, ele foi o último a escrever os evangelhos. Então, assim, quando ele está escrevendo isso aqui, essa história está nos outros evangelhos. Então ele está tomando a conclusão de que vocês já leram essa história. Ele escreveu isso para um povo que já tinha os outros evangelhos escritos. Então, assim, não, vocês já sabem, né? Vocês já sabem, água em vinho, né? Vocês já ouviram essa história. Então, logo que o mestre Sala provou água feita em vinho, abre parênteses. Não sabendo de onde viera, se bem que... É muito engraçado ver que o autor está comentando aqui. Se bem que os empregados que tinham tirado a água sabiam, né? E chamou o mestre Sala ao esposo. O mestre Sala, que não sabia o que tinha acontecido com a água, se bem que os empregados que levaram a água sabiam, mas a princípio ele não sabia o que tinha acontecido, chamou o esposo. E a partir dessa frase que ele diz, é muito provável que ele não sabe o que aconteceu mesmo. Que ele diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O que acontece a partir dali é texto para a próxima. Enfim, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto, essa revelação da tua palavra. Obrigado por o teu apóstolo que escreveu isso há muito tempo atrás. E a gente tem acesso a saber a história de como foi a sua vida quando se fez homem aqui na terra, para a gente saber mais sobre ti e poder viver a vida como o Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Engraçado, a gente termina sempre com amém. Eu só agradeci na oração e terminei com amém, que assim seja. E eu não impedi nada. Assim seja. Assim seja, né? Agradecer. Obrigado, assim seja. Tá certo, não, pera. Eu só comentei. Enfim. Deixa eu abrir aqui que eu esqueci de abrir meus pontos aqui. Mas, vocês entenderam a história, já fiz muitos comentários, né, sobre o texto. Primeiro comentário, queria falar sobre a conversa, né? O que acontece ali? Vou voltar um pouco antes. Diz ali que a mãe de Jesus estava na festa. Jesus tinha sido convidado para a festa e os amigos de Jesus tinham sido convidados para a festa. Então assim, e a mãe de Jesus logo soube que o vinho tinha acabado quando ele acabou. E pro noivo, pros organizadores da festa, acabar o vinho era uma vergonha na época. Isso era uma coisa assim, tipo, cara, não deixou faltar, tá ligado? É uma vergonha, não se sai falando isso. Então pra mãe de Jesus saber, ela muito provavelmente estava junto no negócio. Estava envolvida na história. Ela viu o vinho acabar. Ela estava cuidando, talvez estivesse cuidando da cozinha. Então, e também, para Jesus e os amigos de Jesus estarem sendo convidados para a festa, a mãe de Jesus muito provavelmente era bem próxima, né, do noivo e da noiva, que convidaram até o filho e os amigos do filho dela. Então, era um casamento em que aquela família, Jesus era muito próximo e a mãe de Jesus era muito próxima daquela família. E por isso, então, ela vem falar com seu filho mais velho. José não aparece na história, talvez estivesse morto ou não, o pai de Jesus, né? Mas o que acontece? Muito se interpreta, né, que a mãe de Jesus pede um milagre para ele. Mas a frase que ela diz é: não tem vinho. E Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. E é bem difícil imaginar, se vocês pararem para pensar, a gente imagina que a mãe de Jesus então estava assim: meu Deus, quando é que meu filho vai começar a fazer milagre? E o que é muito improvável que ela estivesse pensando assim. Então, o que realmente parece que acontece nessa situação, se vocês prestarem atenção? Acabou o vinho na festa, ela estava envolvida, foi falar com o filho mais velho, com o homem da casa, o filho mais velho dela, o homem da casa dela, para pedir ajuda. Jesus, não tem vinho, acabou o vinho, o que a gente faz? E Jesus, com a sua bela, incrível fama de dar respostas que não fazem o menor sentido, que deixam a gente confuso, ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Não vai chegar na minha hora. E a frase no grego, eu não lembro ela em grego, mas a frase no grego traduzida literalmente ao pé da letra, e esse é o problema, porque ela é difícil, ela é uma expressão em grego, ela é uma expressão, por isso que ela é tão variadamente traduzida, mas traduzida ao pé da letra é a frase seguinte: o que é pra mim não é para ti, mulher. Essa é a frase que Jesus disse. Como assim, tipo, o jeito que você, assim, o teu jeito não é o meu jeito. Como você vê, eu não vejo. O que é pra mim não é para ti. Ainda não é chegada a minha hora.
E o que assim se entende? Assim, vamos tentar buscar assim, imaginar o que acontece para Jesus dar essa resposta. Ele estava pensando sobre isso. Que para Jesus dar uma resposta dessas, ele estava pensando sobre essa situação. Porque a mãe dele não chega para ele dizer assim, vem fazer o teu papel. Porque assim, Jesus, a hora de Jesus era transformar água em vinho, a hora de Jesus era morrer na cruz. E ninguém falou sobre isso. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo assim, eu ainda não vou cumprir o que eu tenho para fazer. Então ele muito, assim, não tem nada a ver com o que pediram para ele. Então ele muito provavelmente estava pensando nisso. E daí quando a mãe dele vem dizer assim, não tem vinho, ela vem pedir ajuda. Sei lá, dá um jeito, conseguir vinho. E ele pensa assim, não, eu vou fazer mais. Eu tenho uma coisa a mais para fazer. O que é para mim não é para ti, mulher. E nessa frase ele está literalmente falando sobre o milagre. Por que é estranho? É estranho, por que ele diz, ainda não é chegada a minha hora, e faz o milagre logo em seguida? Por quê? Porque ele não está falando do milagre. Ele está falando daquilo que ele veio para fazer. Que foi salvar a todos através do seu sacrifício. Então assim, ele diz, não é chegada a minha hora, porque ele estava pensando nisso, ele estava pensando na hora dele. E isso, assim, não é raro, cara. Ele fez isso muitas vezes é descrito, ele pensava. Ele suou sangue, se angustiava por causa do que ele ia fazer. Então assim, era uma coisa que vivia na cabeça dele. Deixa o cachorro bater na porta, não tem problema. Era uma coisa que angustiava ele na cabeça, assim. Ele estava remoendo isso. Muito provavelmente, constantemente. Ele veio pra isso, ele estava pensando nisso. E quando a mãe dele veio falar do vinho, ele pensa assim, não, tem... O que tu está pensando aí, o que tu quer, não é o que eu estou pensando. O que tu está se preocupando, não é o que eu estou pensando. O que é pra mim, não é pra ti, mulher. O que tem eu contigo? O que você veio me falar desse problema? Eu estou pensando numa outra coisa aqui. Ainda não é chegada a minha hora. É nisso que ele estava pensando. Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava pensando na hora dele. E quando a mãe dele vem falar sobre um assunto totalmente diferente, que não tem vinho, e não para pedir milagre, só vem falar que não tem vinho, ele... Mas me incomodar com isso, não é nisso que eu estou pensando. Assim, é uma certa grosseria talvez da parte dele, mas não se sabe como ele falou essa frase para ela. Não tem como saber. Mas é assim, ele pensa assim, não tem nada a ver, não estou me preocupado com isso. Ainda não é chegada a minha hora. E agora, em seguida, ele faz uma coisa muito interessante. Ele utiliza a cena, o problema que ele foi apresentado, para apontar para a hora dele. Ele usa o momento para apontar para o que vai acontecer. E aqui é o ponto que eu quero chegar. O que Jesus faz logo em seguida? Muito mais transforma água em vinho. Jesus transforma, ele muda as pessoas da água para o vinho. A gente usa muito essa expressão. Jesus vai transformar o seu relacionamento da água para o vinho, vai transformar seu caráter da água para o vinho. Ele faz isso, ele traz uma transformação completa. Mas é interessante que tem um detalhe específico. E como é incrível que esses detalhes específicos fazem e são importantíssimos. Porque tem coisa aqui, tem um diálogo aqui que João cortou fora. Assim, alguma coisa aqui alguém falou e João não disse. Mas isso ele falou. Ele disse que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. O que eram essas talhas de pedra? Eram usadas para colocar água para os judeus purificarem. Para justamente situações como essas, de uma festa ou de um evento, eles se consideravam pecadores, e se você estava com pecado, você tinha que se lavar para se purificar. Porque você participar de uma cerimônia, um momento especial assim, você deve estar puro. E assim se vinha a partir das águas postas nestas talhas específicas. E Jesus escolhe essas talhas. Ele vai até as talhas das purificações dos judeus, manda encher de água, e quando leva ao mestre-sala, é vinho. E ele diz, esse é o vinho bom. Cara, tu guardou o melhor vinho até agora, me diz pro noivo. O que acontece aqui? Jesus passa uma mensagem clara. Ele pega aquilo que purificava os homens e traz o que ele, e mostra o que ele veio trazer. Os homens tinham as suas talhas da purificação. Mas agora o que vai purificar é o que ele traz. O bom mesmo é o vinho que ele vai trazer, que é o seu sangue. O vinho representa o sangue. A água, a purificação, a talha representa a lei, a religião judaica. E Jesus vem trazer uma coisa nova e melhor, que ele deixou para o fim. Que ele deixou para o fim da festa.
É isso que acontece nessa cena. Jesus tem a intenção de apontar para aquilo que ele veio fazer. Jesus não tem a intenção de salvar a festa. Ele tem a intenção de mostrar, eu vim salvar. Ele não tem a intenção de mostrar, eu faço milagres, eu mudo a vida de vocês agora. Ele tem a intenção de mostrar, eu vim salvar. Eu vim substituir a lei que não supre vocês pelo meu sangue que completa vocês. É isso que Jesus mostra nessa cena. Não é mais a talha de água dos judeus que purifica, e sim o sangue, representado nessa cena pelo vinho. Mais à frente na ceia ele pega o vinho e diz, esse é o meu sangue. É o símbolo direto do sangue e o vinho. São um símbolo. Não é coincidência o que ele faz aqui. A obra que ele começa, Jesus principiou assim os seus... Olha o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais. É muito claro que isso que Jesus está fazendo, não chegou a hora de Jesus ainda. Quando ele diz para Maria, não chegou a minha hora, e faz o milagre do vinho, não chegou a hora dele, ainda não chegou, ele não retrocedeu por pena da mãe. Não chegou a hora dele vai ser quando os judeus prenderem ele e colocarem ele na cruz, e ele morrer, para derramar o sangue por todos, e lavar todo mundo com o seu sangue. E nessa cena ele faz uma relação direta a isso, ao fato de que o homem vive através da própria ideia, através da religião que ele tem, através da lei. A lei, ela é um controle dos homens. Ela é dada por Deus para controlar os homens que ainda não têm acesso a Deus. Homens separados de Deus necessitavam da lei para serem controlados, para que alguém dissesse o que eles tinham que fazer. E Jesus substitui isso. Ele substitui aquilo que era sombra por algo concreto. Aquilo que era a ideia de amor ao próximo, ele torna em algo concreto, de uma vivência de ser amor. Ele pega o não matarás e diz, vocês ouviram, não matarás. Mas eu digo, aquele que odiar ao seu irmão, já o matou no coração. Ele vem trocar por algo completo, por algo que parece mais abstrato, mas que é perfeitamente agora que está finalizado. Ele tinha a lei que purificava, que dizia como agir. E agora ele vem dizer assim, mais que como agir, como ser. Eu moldo o ser de vocês através da minha morte. Éramos separados do divino, separados do Pai, separados da eternidade, separados da capacidade de ser junto com Deus. Porque éramos pecadores. E ele paga o pecado e lava a gente do pecado para que a gente fosse junto com Deus. Corpo, amor junto com ele. Ele é amor e nos chama para sermos amor junto com ele. É isso. É fazer parte. Agora nós somos mais que servos. Considero vocês amigos. Junto, união, completa conexão com Deus. Com aquilo que nos cria e nos faz e nos molda a sua imagem, nós escolhemos nos separar e viver e ser pecado. Nós escolhemos ser mal. E ao ser mal, nós temos atos e obras más. E para que essas obras más reduzam, Deus faz a lei para controlar os homens. Mas o seu plano, desde o princípio, é entregar o seu filho, entregar a si mesmo. O filho é Deus. Entregar a sua divindade, deixá-la para trás para ser carne, morrer e os homens voltarem a ser unidos com ele. Seu objetivo não era deixar a lei perpétua, mas sim a graça perpétua. A graça é eterna. A lei acaba quando for cumprida. Jesus diz, até que seja cumprida, ninguém mude essa lei. Ninguém altere nada dessa lei. Até que seja cumprida. E logo em seguida, eu vim cumprir a lei, ele diz. Ele cumpriu a lei e agora ela é obsoleta. O que nos salva é a graça. O que nos guia é a graça. Não é mais uma lista do que fazer e do que não fazer, mas sim uma ideia do que ser. Amor.
E isso é tão, como toda vez é essa a mensagem, como isso nunca vai mudar, como é sempre para isso que terá que se chamar a atenção, porque a gente vive com a religião, a gente vive grudado na religião, porque a gente entende ela, a gente entende essa ideia que o homem cria de como viver, como eu me conecto com Deus, então eu crio a religião, a lei, os dogmas, o lugar, o templo. Eu crio essas coisas para dizer, aqui é onde eu vou me conectar com Deus. Jesus torna isso passado, obsoleto mesmo, inútil. Não é isso que os une com Deus. Eu os uno com Deus, com o meu sangue que os lava. E agora vocês podem ser juntos, realmente, ser parte, corpo. E é isso que ele vai fazer nesse sinal. O sinal é um sinal. É só um sinal. Não é a obra. É só um sinal. É isso que Jesus está fazendo. Uma seta grande dizendo porque ele veio fazer. Jesus não veio para transformar a água em vinho. Ele veio para transformar inimigos de Deus em amigos de Deus. Ele veio transformar inimigos de Deus em filhos de Deus. E ele demonstra isso ao transformar a água em vinho. Nunca foi sobre a água e nem sobre o vinho. Foi sobre deixar para trás a ideia que nós mesmos criamos sobre como nos conectar com Deus e viver a realidade, a plenitude da graça e da união com o Senhor. Sendo lavados. No dia a dia, quando nós vivemos e nós fazemos uma coisa e nós pensamos, ai meu Deus, que pecados que eu fiz. Ai meu Deus, pecado aquilo que ele fez, pior ainda. Ai meu Deus, pecado aquilo que ele fez. Há má obra nisso. Isso é fruto do pecado que é. Quer solução? Não vem perguntar para o seu pastor, pode ou não pode. Quer solução? Vira outra coisa. Morre e nasce de novo. Morre, deixa para trás. Pega isso que você é e mata, joga fora e vira um novo. Que Jesus veio trazer, Jesus veio apresentar essa ideia. Eu vou fazer vocês filhos de Deus. Vocês são carne podre, separada de Deus por escolha de vocês. E eu morro no lugar de vocês. Essa carne podre que tinha que ser jogada fora para todo sempre, joga eu fora para que essa carne podre se torne filha de Deus, unida completamente com Deus, para ser amor, para ser espírito vivo. Joga, deixa para trás isso que você é. Ele veio tirar, ele veio lavar isso fora, deixa ele tirar. Não é da sua obra, esse é o ponto. Ele veio tirar. Ele fez a obra do derramamento de sangue, o sangue está derramado, se banhe nesse sangue e tire essa sujeira de uma vez e seja nova criatura, seja nascido de novo. Seja amor junto com Deus. Não busque saber como a igreja pode te purificar, não busque saber a regra que você tem que seguir para ser puro, mas busque entender aquilo que você tem que ser. Não busque o lugar santo, sagrado. Se eu for nesse lugar, tá tudo certo comigo. Se eu fizer aquela coisa, tá tudo certo comigo. Se eu falar aquela palavra, tô salvo. Mas se transforme. Não busque a salvação nisso. No domingo, se for à igreja, tenha um ambiente de comunhão. Mas não vá achar que aquele lugar que foi um homem, pela ideia de um homem, com a força de um homem que construiu, é mais sagrado que qualquer outro lugar. Isso é uma ideia muito forte em nós. Não venham achar que o templo lá da segunda igreja batista, ou o templo aqui da videira, ou o templo da assembleia, ou o templo da católica, não venham achar que aquele lugar tem alguma magia especial, é abençoado pelo Senhor. Se aquele lugar pegar fogo e a minha casa pegar fogo, é a mesma coisa. É tijolo em fogo, em incêndio. Inclusive aquele lugar foi construído a mais, porque não coube todo mundo que queria se reunir num lugar só, numa casa, e fizeram um lugar
Para isso só porque não coube todo mundo num lugar menor. Porque aquele lugar não tem nada de sagrado. Vai lá, é ótimo. Lá tem gente com Cristo no coração e você vai ter convivência com gente de Deus e vai aprender mais sobre Deus com um cara que sabe mais sobre Deus. Sim, mas isso nunca precisou ser lá. Inclusive, isso só tem valor se você é o templo. Nós somos feitos para ser o templo. Fomos criados para ser templo, para carregar o Espírito de Deus dentro de nós, para sermos unidos a Deus, ser extensão de Deus, ser extensão do seu Espírito. É isso que a gente foi feito para. E para jogar fora o que era, para jogar fora a ideia religiosa, para jogar fora o dogma, para jogar fora a lei, para viver em amor, para eu estender a mão para ajudar o próximo, não porque eu tenho que ajudar o próximo, mas porque eu quero, porque é isso que eu sou. É disso que eu faço parte. Eu faço parte daquele que ajuda o próximo. O meu Deus, quando o homem ajudou o próximo, e eu vou ajudar também porque eu quero, porque eu sou uma mesma coisa junto com ele. Porque daí eu não posso falar certas palavras, daí o cara fala assim, ah, não sei, eu odeio. Ah, não odeio não, porque odeio é pecado. Cara, mano, fala o que tu quiser, velho. Fala o que tu quiser, fala odeio mesmo, porque eu tô vendo que tu não se importa. Se pra ti, você vai dizer, mas eu queria tanto bater nele, mas não vou porque é pecado. Bate de uma vez. Tu tá podre, podre, morto. Totalmente afundado na profundeza do mal. Não importa o quanto alguém te colocou na consciência que tal coisa é pecado e você não faz, não me importa o quanto você sabe da lei. Eu quero saber quando você for uma coisa nova que não tiver vontade de bater no outro. Eu quero saber quando você for uma coisa nova que passar por um necessitado e não estender a mão porque, meu Deus, vai me recompensar. Deus vai me dar recompensa, eu tenho que plantar para colher, porque é isso que diz na lei. Eu quero ver você passar por um necessitado e estender a mão porque é isso que você é. Porque isso faz parte de ti. Não tem outra coisa que faz sentido para você. É isso que eu quero saber. Porque isso é uma coisa, quando eu vou com um amigo meu e oriento ele assim, não faz isso, cara. Não faz isso que você está fazendo. É porque eu sei que ele quer viver a vida com Jesus. Se ele me disser assim, não, nada a ver, eu digo assim, então tá, faz o que tu quiser, cara, não me importo mais. Porque não faz diferença pra mim. Enquanto tu não quiser viver a vida pra Jesus, não tem o que eu fazer. Eu vou dizer assim, não faz isso tal coisa. Isso é errado, isso é mal, isso é ruim pra ti, isso desagrada o Senhor. Não, acho que não, mas eu vou continuar, eu vou fazer, não tem tanto problema assim, nada a ver. Então tá. Não, problema teu. Cara, eu achei que tu queria, eu achei que tu se importasse. Eu achei. E eu tô falando isso porque eu achei que tu se importasse. Esse é o sentido. Por isso que a gente tem liderança pra dizer, isso é melhor não fazer, isso, não faça isso ou faça aquilo. Porque é a liderança de gente que quer. Agora, vai pegar qualquer um e botar lá, não, isso aqui pode, isso não pode. Se estiver fazendo ou não fazendo, que eu vou saber, que é assim que eu vou dizer, não, você é de Jesus. Seguir a lei, tranquilo, cara. Sigo a lei, eu finjo o quanto quiser que sou crente. O negócio vai ser eu ser essa coisa aí. O negócio vai ser eu só participar junto. Ser corpo de Cristo. Ser corpo de Deus, extensão do Espírito Santo de Deus. Espírito separado. Não é mais a água que purifica. Se você estiver sendo lavado pela água, bonito, não adianta de nada. Tem uns que não estão nem sendo lavados pela água. E esses vão ter que ver ainda. Vão ter que enxergar Jesus. E vão ter que entender Jesus. Mas tem uns que estão se lavando pela água. Que não lava nada. O bom vinho ficou pro final da festa. Mas agora ele está aí. O sangue foi derramado para lavar. Quem ficar usando a água da talha da purificação, parece bem bonito. Não, vai aparentar bastante. Não adianta de nada. Não importa quantas frases decoradas você tem. Quantos atos decorados você tem. Quero ver você ser. Aí sim, sua obra vai acontecer mesmo. Quer fazer boa obra? Seja obreiro, bom obreiro. Quer dar bom fruto? Seja boa árvore. Não dá para dar bom fruto
sendo uma árvore desenraizada. Amém. Renovem suas mentes. Virem outra coisa. Morram e nasçam de novo. Sim. Das raízes do dia. Sim, sorriam. Sintam a mensagem toda que eu falei. Sintam tudo isso que eu falei. Mas amanhã acordem. E sejam essas coisas. Receba. Sim, podem gostar, podem ficar felizes com isso que eu falei, podem dizer, meu, isso aí, cinema, pode dizer, cinema, mas amanhã acordem prontos para viver essa vida. Não querem? Tudo bem. Problema de vocês. Eu tô dizendo aqui, velho, tô fazendo minha parte. Quem quiser, quem é transformado, nascido de novo, vai querer. Não quer? Cara, mano, faz o que tu quiser, mano. Tu vai estar vivendo a pior vida possível. Eu tô te avisando. Ah, não, mas eu me divirto, sou feliz. Grande coisa. Tô vivendo aqui com Deus, cara. Prefiro chorar, apanhar e chorar com Deus que sorrir e dar risada sem Deus. Ah, não, mas então Deus não me traz felicidade? Deus é a alegria que eu tenho. No meu choro, na minha dor, Deus é a alegria que eu tenho. Ele é o meu Criador, Ele é o amor. Ah, mas amor é ruim. Alguém está dizendo que amor é ruim? Então tá, Deus é amor. Sempre foi, todo mundo já sabe disso. Não quer viver junto com Deus? Tudo bem. Quer viver junto com Deus? Ok. É de graça. É de graça. É de graça. Escolha, tome a decisão. Conviva com ele. Aqui. Por aqui ele fala, por aqui você fala. Quer fazer? Faz. E faz de verdade. Se for fazer de mentira, mente para outro. Então assim, vamos levar a sério assim, essa coisa. Assim. Isso é muito importante, isso é tão valioso. Cara. É a vida de verdade, é a vida eterna. Isso aqui passa. Depois eu tenho uma vida eterna unido, sendo amor junto com Deus. Eu quero. Eu quero. Quem quiser, tome a sua própria decisão. Não quer, tudo. Mesmo assim, mas mesmo. Sim, eu não, me avisa, sabe? Porque senão eu vou tentar orientar vocês assim, não faz isso. Vocês vão dizer, não, mas eu não. Daí me avisa, não quero, assim. Não tô afim de viver morto mesmo, tô afim de viver da pior forma possível mesmo. Tô afim de viver separado do meu Pai. Tô a fim de olhar para o meu Pai perfeito e eterno de amor, que derrama o próprio sangue para que eu seja amigo dele, e dizer não. É isso que eu tô a fim de fazer. Ok, me avisa para eu não te incomodar mais. Mas eu tô a fim de dizer sim. E eu vou viver de acordo com isso. E quem quiser, viva. Quem tá a fim de dizer sim? Eu tô a fim de dizer sim. Levanta a mão quem tá a fim de dizer sim. Quem quer dizer sim? Quem quer dizer sim, vem aqui na frente que eu vou lá. Não, pois é. Mas assim, mas é uma decisão muito difícil. Tá bom, não, tudo bem. Tudo bem que é difícil, tome a decisão mais fácil. É a pior. E assim, não é, Deus vai te jogar no inferno. Cara, assim, no inferno, se... Fala sério, assim, inferno, mas você acha que tem um lugar pegando fogo, assim? Cara, tem, sabe o quê? Separação eterna de Deus. Tem Deus que é bom, e tem viver sem Ele. Ok, quer viver isso pra sempre? O que? Ruim? Avisando, só, avisando. É ruim? Quer fazer? Vai, vive. Deus não vai te jogar no inferno. É só, assim, tem junto com Ele, tem sem Ele. Quer viver sem Ele? Ok, ele não vai fazer nada, não vai te incomodar. Quer viver junto com Ele? Te abraça, te ama, dá de graça a passagem. Merecia? Não, mas Ele dá de graça. Cara, tão incrível, cara. Eu tô olhando, tô diante de Deus, o Criador do universo. Eu tô diante daquele que é tudo, que é amor perfeito. E que eu fiz tudo contra Ele. E Ele diz assim, não, mano, que é isso? E faz de tudo pra ter eu junto com Ele de novo. É isso, esse é o chamado. Cara, Deus. Poxa, Deus. Eu não vejo, mas eu sei. Tudo que é de bom, tudo que é de consciente, de amor e de alegria nessa existência, vem dele. Brota dele. Eu tô aqui pra dizer, cara, se tem alguma coisa boa que você vê em mim, Deus. Queria
queria viver a vida daquele jeito, queria viver uma vida de amor, de alegria e de paz. É Deus quem traz isso. E Ele dá de graça a oportunidade de viver junto a Ele. Tome a sua decisão. Ele não vai te jogar no inferno. Ele vai deixar você cumprir com a sua decisão. Não quer. Viva sem. Só que é ruim, cara. Pra quê? Pra que viver sem? Vive junto. É de graça. Ele fez de tudo por isso. E quando você olhar para isso, conhecer e entender, nada mais vai fazer sentido além do amor de Jesus. Amém de novo. Amém. Isso aí. Receba. Vamos orar então. Receba. Vamos orar então. Eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigado então por esse momento, Senhor. Amoleça os corações para que a gente receba essa tua palavra, Senhor, que vem de ti. O Senhor me usou, mas vem de ti. Já está escrito há muito tempo. Eu só li e expliquei através da sabedoria que o Senhor me deu. Muito obrigado por esse momento, Senhor, que a gente tenha um coração mole mesmo para querer viver essa vida. Porque não faz sentido viver outra coisa. O Senhor criou a gente para isso. Não faz sentido viver outra coisa. Não faz sentido, Senhor. Amoleça nossos corações, Senhor. Nos faça entender. A gente tem um coração de pedra que não entende nada e que vai te negar porque a gente é do mal. Mas o Senhor transforma a gente. Desfaz a pedra do nosso coração e faz um coração de carne que entende a tua mensagem e que pode viver a tua mensagem de acordo com como o Senhor quer. Nos dê a capacidade de entender para poder tomar a decisão de viver. Por favor, Senhor. O Senhor nunca nos abandonará. O Senhor abandonou a própria glória por nós. A própria glória. O Senhor era o próprio Deus. O Senhor era o sentido da palavra glória. E o Senhor deixou isso para trás. Isso é quase que... não tem lógica. Isso não faz nem sentido. O Senhor era o conceito de glória, mas deixou sua glória para trás. Para ser carne, que nem nós. Para viver a vida de dor, que nem a gente vive. O Senhor foi abandonado, para que a gente não fosse abandonado. O Senhor naquela cruz morreu abandonado pela própria divindade, abandonado pela ideia de Deus, abandonado pelo Deus, pelo próprio Deus. O Senhor foi abandonado por aquilo que era a razão da existência por completo. O Senhor foi abandonado pelo sentido. O Senhor foi abandonado para que a gente não fosse abandonado. E hoje a gente não é abandonado. E eu posso viver a vida junto a Ti, Senhor, porque eu quero. O Senhor me chama e porque eu quero eu vou. Muito obrigado, Senhor. Quem não entendeu ainda, faça entender que não tem sentido viver para outra coisa. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fez isso tudo por nós. E a gente pode viver em paz, alegria e amor para sempre. Unido àquilo que é perfeito, sem nunca acabar. Viver amor. Aqui as coisas a gente enjoa, porque a gente está incompleto. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de ser completos junto a Ti para sempre. E sendo completos contigo, a gente nunca vai cansar. Porque a gente vai ter deixado de ser humano falho. A gente vai ser junto contigo aquilo que Tu é. É essa oportunidade que o Senhor nos dá de graça, Senhor. De graça. Por causa disso, eu vou viver de acordo com o que o Senhor quer. Não porque eu tenho, mas por causa dessas coisas, assim, eu olho e digo, não tem sentido fazer diferente do que o Senhor quer. Porque o Senhor me ama. Então o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eu devo fazer. Eu confio em Ti. Muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor revelou essas coisas a nós. Que há muito tempo atrás era um mistério, mas a gente hoje sabe. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou. Ninguém tem perguntas?